Olha para o seu irmão e fala assim: olha, Deus hoje tem uma coisa gostosa para você. Ele preparou essa noite para falar contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, maravilhoso, né, amados? Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel. Livro de Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Igreja? Amém. Opa! Estão aí? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim para nós nesta noite: todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choros, e com pranto. Olha só o que Deus está nos trazendo nesta noite. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e não a entendemos como Deus gostaria que nós a entendêssemos. Mas o Senhor, Ele nos faz nova todas as coisas. Todos os dias o Senhor nos traz coisas novas. Amém? E aqui o Senhor diz assim: todavia ainda. Olha, mais um pouquinho, quero falar com vocês. Agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ou seja, quando a palavra de Deus fala que é para nós convertermos de todo o nosso coração, na verdade o Senhor está dizendo: olha, aqui, na nossa mente, nosso pensamento, que ele seja totalmente mudado. Diga-se para o seu irmão: mudado. Isso requer o quê? Uma restauração. Ou seja, nós precisamos pensar como Deus pensa. Nós precisamos agir como Deus age. Nós precisamos ter pensamentos que venham de encontro com o desejo de Deus. E se nós não tivermos pensamentos de acordo com o desejo de Deus, nós vamos ter o quê? Nossos próprios pensamentos. Então eu acho, quantas vezes já não usamos isso? Eu acho, eu penso, eu acho que é assim que tem que ser, né? Então, isso você ouve em todos os lugares. Você pega uma fila de banco, tem gente que fala assim: eu acho que devia ter mais caixa. Eu acho que devia ter tantas coisas. Isso aqui não está certo não. Quer dizer, então nós somos um povo de opiniões diversas. Amém? Opiniões diversas. E o Senhor, Ele vem aqui agora nos dizer: olha, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum. O que é um jejum, amados? O que é um jejum? Eu posso fazer um jejum de várias situações, de vários modos. Quando nós muitas vezes falamos de jejum, nós já pensamos logo na questão alimento, né? No alimento. Então, mas eu posso, por exemplo, me privar. Um jejum é se privar de alguma coisa. Quando nós fazemos um jejum de alimento, nós vamos nos privar do alimento, certo? Então, vamos fazer um jejum, não vai comer nada durante X tempo. Nós fazemos isso até para fazer o quê? Exames médicos, né? Então nós vamos nos privar de alguma coisa para que nós possamos entrar em um jejum. E com choro. Por que choro? Diga assim para o seu irmão: sabe por que choro?
Porque choro significa arrependimento. Toda pessoa que chora na presença de Deus, toda pessoa que busca a Deus, que entra em uma situação de choro, ele entra numa situação de aquebrantamento e de arrependimento. Ou seja, quando a pessoa se quebra, ele tem condições de ser trabalhado. Então, o que Deus quer? Quando você entra no jejum, você vai matar sua carne. Quando você entra no choro, você vai estar numa posição de poder receber de Deus, né? E quando você entra então num pranto, aí então você está totalmente entregue, certo? Você está totalmente entregue. Você já viu uma pessoa em prantos? Como que essa pessoa é? A pessoa fica até meia mole, né? Já viu você não? A pessoa em pranto, você pega ela assim, ela se entrega totalmente, ela acaba, por exemplo, tendo uma situação diferenciada, seja essa situação de pranto, em que situação for. E o Senhor diz aqui no versículo 13: rasgai o quê? O vosso coração e não as vossas vestes. O que significa isso? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quem aqui já contou o que você está passando para alguém? Alguém já contou aqui? Chegou assim num amigo, uma amiga e falou assim: olha, sabe, eu estou passando por tal situação. Quem já fez isso? Sabe o que você está fazendo nessa hora? Você está rasgando suas vestes. Você está se desnudando na frente daquela pessoa. Ou seja, você está se expondo àquela pessoa. Ela está passando a conhecer toda a tua vida. E o que o Senhor diz aqui? Não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o que? Os vossos corações. E fazei o que? Se converta ao Senhor vosso Deus, porque é Ele que é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém, amados? Então, por que ele se arrepende do mal? Vamos pegar uma passagem aonde, por exemplo, Deus mandou que Jonas fosse até a cidade de Nínive e ali pregasse, porque ele haveria de destruir aquela cidade por conta de que aquele povo estava em uma situação de rebeldia. Amém? E aí, Jonas vai para outro caminho, Deus faz ele voltar para Nínive. Quando ele entra na cidade e começa a pregar para o povo de Nínive, aquele povo se arrepende e o rei daquele lugar manda fazer um jejum. Olha, irmãos, presta atenção. Ele manda fazer um jejum. E sabe quem foi que jejuou? Desde o menor até o maior. O rei rasgou suas vestes e se cobriu de cinzas. E até os animais, ele tapou a boca dos animais para que eles não comessem. E como eles, por exemplo, entraram em pranto, em jejum, o que aconteceu? Deus destruiu a cidade? Não. Deus não destruiu a cidade. Por quê? Porque o jejum, diga assim para o seu irmão, porque o jejum, o choro, muda tudo em nossa direção. Então, quando nós entramos num processo de jejum, quando nós entramos num processo de oração, Deus muda todas as coisas à nossa direção. O que você precisa ser restaurado na sua vida? Tenha certeza que Deus vai mudar através do que? Do teu choro, do teu jejum e da tua oração. Deus vai mudar. Mas se você não entrar por esse caminho, não vai acontecer nada. Vai continuar sendo o quê? A mesma coisa. Então, a nossa arma de orar, a nossa arma de jejuar, é uma arma poderosíssima que Deus nos colocou na nossa vida. Ela muda
tudo. Amém, irmãos? Muda tudo. O jejum, a oração, ela muda tudo na nossa vida. Amém? Ela transforma tudo. Quando você começa a jejuar, a orar, buscar a presença de Deus, as coisas começam a acontecer. Amém? E olha só o que o Senhor diz aqui no versículo 14: quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em ofertas de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombetas em Sião, santificai o jejum e convocai uma assembleia solene. Ou seja, você quer mudança? Quem quer mudança? Quem quer restauração? Então começa a tocar trombeta. Amém. Essa situação vai mudar. Começa a tocar trombeta e a dizer: olha, essa situação vai mudar. Ela não vai ficar desse jeito não. Sabe por que não vai ficar desse jeito? Porque eu vou começar a orar. Eu vou começar a jejuar. Você vai ver o que Deus vai fazer através da oração e através do jejum. Vocês estão entendendo o que é que Deus está colocando na tua mão nesta noite? Ela está te colocando uma arma que você vai transformar o teu território. Você quer o quê? Uma restauração aonde? Você quer uma restauração na sua vida? Você quer uma restauração na sua célula? Você quer uma restauração na sua casa? Você quer uma restauração na sua família? Você quer uma restauração em que setor? Em que setor da tua vida precisa ter uma restauração? Pois então entra em propósitos com Deus. Entra debaixo de propósito de jejum, de oração. Entra com choro, com pranto na presença de Deus. Busca Ele de todo o teu coração e você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Congregai o povo. Congregai. Convoca. Aonde que é o seu problema? Hein, amados? Quando você vê um problema surgindo, o que você faz? Você deixa ele correr à vontade? A palavra de Deus diz que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas devemos lutar contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Olha para o seu irmão e fala assim: tua casa precisa de restauração? O seu casamento precisa de restauração? A sua vida precisa de restauração? O seu trabalho precisa ser restaurado? As coisas precisam acontecer na sua vida de uma maneira diferente? Bate no ombro do seu irmão e diga assim: é tudo com jejum e com oração. O jejum e a oração transforma, restaura, faz coisas tremendas que nós não entendemos. Nós não entendemos. Eu digo assim para os irmãos, que tudo aquilo que eu preciso de Deus, eu entro debaixo de propósito. Tudo que nós precisamos do Pai, nós devemos entrar debaixo de propósito. Senhor, olha, tal coisa está acontecendo comigo. Olha, Senhor, tal coisa está acontecendo lá no meu serviço. Entra com jejum, entra com oração, e você vai ver as coisas, as portas se abrindo, você vai ver as coisas se resolvendo, você vai ver
você vai começar a ter, sabe o que, amados? Experiências com Deus. Isso é ter experiência com Deus. Você entrar no propósito de jejum, entrar no propósito de oração, e você vai vendo Deus se respondendo, e você vai tendo experiência. Nas próximas vezes que você for passando por situações, você já tem experiência e fala: já sei como é que resolve isso aqui. Eu já orei, já jejuei e já tive resposta. Então as minhas respostas estão no Senhor. As minhas respostas estão no Senhor. Então é nele que eu vou confiar, é nele que eu vou buscar, é com ele que eu vou viver, é com ele que eu vou me agarrar, é com ele, somente ele. Então não adianta eu chegar no vizinho, chegar no amigo, chegar na amiga e dizer: olha, eu estou passando por isso, porque nós estaremos só rasgando os nossos vestidos. Mas o Senhor manda que nós rasguemos o quê? O nosso coração na sua presença. É o nosso coração. Congregai um povo e santificai uma consagração. Santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os meninos e as crianças de peito, e saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tabernáculo. O que Deus está querendo dizer com isso para nós? Saia da posição de comodismo. Quando você vai orar, os seus filhos oram por você? Quando você vai buscar a presença de Deus, você convoca a sua casa? Convocar a sua casa para uma oração é estar fazendo o quê? Um movimento na sua casa. É estar cobrindo a sua casa de algo que do lado fora não tem. Você vai cobrir a sua casa de oração, você vai cobrir as suas coisas, tudo de oração. E aí as bênçãos do Senhor serão depositadas sobre a sua vida. Amém? Deus, Ele tem promessa. Olha o versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então veja, Deus, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado de cada um de nós, e debaixo desse cuidado que Deus tem, Ele vai nos acrescentando a cada dia mais. Deus vai fazendo uma obra cada dia melhor na nossa vida, cada dia melhor. E quando nós entendemos isso, as coisas com Deus passam a ser uma bênção. As coisas com Deus passam a ser maravilha. Por quê? Porque nós vamos clamando, Deus vai respondendo. Nós vamos pedindo, Deus vai nos dando. O que diz a palavra? Pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, vos darão sobre o vosso regaço. Ou seja, Deus, Ele tem coisas grandes para nós, mas nós precisamos descobrir esse tesouro. Que tesouro, pastor? O tesouro da oração e do jejum. O tesouro que abre portas. O tesouro que não tem terror diante de Deus. Olha, o que é que está acontecendo? Jejum. Ora. Não sei se vocês já viram em alguns carros, caminhões, tem um dizer assim: hora que melhora. Já viram? Hora que melhora. Então, é por aí. Tudo que você colocar em oração, crendo, recebe. Tudo. E aí nós vamos entrando pela restauração. E é promessa de Deus. Diga assim para o seu irmão: é promessa. Versículo
18. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, entrou no jejum, entrou na oração, o Senhor começa então a trazer para nós uma restauração. Diga para o seu irmão: o jejum e a oração restaura. Veja aí o versículo 20: e removerei para longe de vós o exército do norte, e lançarei para a terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. O que significa isso? Significa que o Senhor te dará descanso daqueles que te perseguem. Você entra no jejum, entra na oração. Quem aqui já teve chefe que persegue? Hã? Fica no pé. Isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, não sei o que lá, né? Então, a partir do momento que você entra no jejum e entra na oração, o Senhor está dizendo aqui que Ele vai te dar descanso. Bem? Ele vai te dar descanso. Ele vai fazer você descansar. Ele vai fazer com que a pessoa olhe para o teu trabalho e admire o teu trabalho. Mas por quê? Porque você entrou no processo de restauração. Por que o seu chefe pega no seu pé? Primeiro, porque você não está satisfazendo aquilo que ele quer que você faça. Não está sendo do jeito que ele pensa que tem que ser. Então ele vai pegar no seu pé para que você faça do jeito que ele quer, do jeito que ele entende que tem que ser. Vocês estão entendendo ou não? Aí, se eu não entro no jejum, se eu não entro na oração, eu vou entrar na onde? Na carnalidade. E aí então é capaz de brigar com o chefe, e tem casos até do cara sair na mão e ser mandado embora sem direito. Por quê? Porque ao invés dele entrar pelo princípio do jejum e da oração, ele entrou pelo princípio da discórdia e da desunião. Aí não vai dar certo. Mas se ele entra pelo jejum e pela oração, ele vai ser um vigilante. Ele vai começar a vigiar, vai começar a orar, vai começar a fazer as coisas de acordo com a necessidade. Então ele vai começar a agradar. Vocês estão entendendo? Então todas as coisas, amados, está no modo com que nós coordenamos as coisas diante de Deus. Tudo está no modo com que nós fazemos as coisas. Por exemplo, uma pessoa que está aborrecida, que está em desacordo, que está, por exemplo, chateada, magoada, o que ela faz? Ela está lá na empresa, está magoada, está chateada. Então ele começa a falar o quê? Ele fala bem da empresa? Ele fala bem da empresa? Não. O que ele fala da empresa? Mal. Estou procurando outro serviço, aqui não dá não. Esse cara aqui fica pegando meu pé, e não sei o que, não sei o que lá, aqui não dá para mim não. E eu vou para o outro lado eu ganho mais. E às vezes está pegando, jogando tudo fora, porque não entrou no processo que a Bíblia diz, do jejum e da oração. Por quê? Porque é através do jejum e da oração é que nós vamos ter vitórias. Amém, irmãos? Vitórias. As nossas vitórias, as nossas batalhas são vencidas
espiritualmente. Não dá para vencer batalhas espirituais de modo carnal. Não dá para restaurar o nosso altar de modo carnal. Nós só podemos restaurar o nosso altar de modo espiritual. Então, espiritualmente falando, nós vamos restaurar toda a nossa vida debaixo das bênçãos de Deus. E o que o Senhor vai fazer? O Senhor disse aqui, não temas, versículo 21. Não temas, ó terra, regozijai-vos e alegrai-vos, porque o Senhor tem feito. O Senhor tem feito. E aí eu paro aqui e pergunto assim para você: você tem percebido o que Deus tem feito? Quando você ora, você tem percebido o que Deus tem feito? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem enxergar o que Deus faz. Aí fala: Deus não responde mais minha oração, Deus não liga para mim, né? E aí viramos então murmuradores, sendo que Deus está fazendo coisas tremendas. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus trabalha no silêncio. Quando você acha que Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo tudo. Olha para o povo lá, quando saiu do Egito. O povo saiu do Egito e foi para o deserto. Daqui a pouquinho, eles começam a ver uma poeira, e os carros de Faraó, o povo de Faraó, os soldados de Faraó vindo tudo atrás. E aí, o povo ficou o quê? Desesperado. O povo ficou tão desesperado que chegaram em Moisés e falaram: Moisés, lá no Egito não tinha lugar para a gente morrer? Precisava você trazer a gente aqui no deserto para morrer aqui no deserto? O que Moisés respondeu para eles? Observai, porque hoje verás uma grande vitória, ou seja, uma grande escape, uma grande recompensa. Vocês vão ver coisas maravilhosas que Deus vai fazer. Você pode olhar assim, achar a maior dificuldade, achar a maior coisa terrível que está acontecendo. Olha para o seu irmão e fala: quieta-te. Quieta-te. Espera. Olha o que Deus está fazendo. Olha as coisas maravilhosas que Deus está te dando. Olha o resgate que Deus vai te dar. Não há vitória se não houver luta. Se não houver uma batalha, não tem vitoriosos. Então precisa surgir as batalhas, precisa surgir as dificuldades, para que Deus venha te dar a tua bênção, a tua vitória, para você ser o que? Um arauto, para que você seja aquele que se porta-voz das bênçãos que Deus está realizando. É nesse momento que você vai procurar o seu amigo. É nesse momento que você vai procurar a pessoa para dizer: olha, passei por uma situação, mas Deus me deu vitória. E aí você não está contando derrota, você está contando vitória, dizendo que Deus tem realizado na sua vida. É diferente. Olha só. Não temas, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdeceram. Olha, irmãos, até para os animais, não se preocupa não, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força.
Versículo 23: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá a justa medida, a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a saródia como dantes. E as eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. O Senhor está dizendo que você vai ser farto. Qual é o caminho? Qual é o princípio? Jejum e oração. O que você quer restaurado na sua vida? O que você quer que Deus faça na sua vida? O que precisa mudar? Qual é o caminho? Olha para o seu irmão e fala para ele qual é o caminho. Fala, o caminho é jejum e oração. Tudo que pedires em o meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então Jesus, Ele está te dando o caminho para você receber as bênçãos. O Senhor está te dando um caminho para você restaurar a sua vida. O Senhor está te dando um caminho para você ser abençoado. E você vai ser abençoado se você entrar por esse caminho. Versículo 25. Vamos ler todos juntos? Versículo 25. Vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Assim vocês receberam os danos que foram consumidos pelo exército que veio contra vós. Olha lá. Assim vos restituirei, ou seja, será restaurada os anos que foram consumidos pela lagosta voadora e a devoradora, e a destruidora e a cortadora, e o meu grande exército que enviei contra vós. Deus, Ele está mostrando para nós o seguinte, amados. Você sabia que você perde dinheiro todo dia? Você perde dinheiro todo dia. O dinheiro sai pelo ladrão e você não vê que o dinheiro está indo embora. Pastor, como é que o dinheiro vai embora e eu não vejo? Quantos aqui tem cheque especial? O dinheiro vai lá no cheque especial, você entra no cheque especial sem querer ou querendo, né? E o que acontece no final do mês? Às vezes você recebe o salário entra na sua conta, cobre a conta, você paga lá uma fortuna de cheque especial de juros. Isso, amados, é o devorador. Isso é o devorador. Às vezes você entra no cartão de crédito, irmãos, entra no cartão de crédito, chega na hora de pagar, não paga tudo, paga lá o rotativo. Aí você entra no devorador também, no migrador. O seu dinheiro está migrando da sua mão para a mão do empresário. E Deus, Ele não quer isso, Ele quer que seja ao contrário. Ele quer que os outros venham e te tragam riquezas. Porque a riqueza, amados, diga assim para o seu irmão, porque a riqueza já existe. Só precisa chegar na sua mão. Você concorda que todo o dinheiro que você precisa já foi impresso na Casa da Moeda? Já ou não? Está aí, rodando aí, só que não está na tua mão. Por que não está na sua mão? Por que não está na sua mão? Esses dias eu estava conversando com duas funcionárias lá da escola e elas estavam fumando.
Eu falei assim: vocês já fizeram a conta de quanto vocês gastam com cigarro? Foi quantos maços você fumou por dia? Ela falou assim: pelo menos 2. Eu falei: quanto custa um maço de cigarro seu? R$6,50. Eu falei: então, são R$13 por dia. R$13 por dia, no final do mês, dá R$360. É isso? 390, né? R$390. É isso? R$390. O que você faria com R$390? Dava para comer muita carne, não dava? Dava ou não dava? Dava para comer carne o mês inteiro? E aí, está lá, comendo, às vezes, por exemplo, um ovo, às vezes só um tomatinho, né? Às vezes um ovo mexido. Por quê? Porque o dinheiro está sendo o quê? Levado pelo migrador, pelo roubador, pelo devorador. E Deus está falando que a hora que você entrar pelo caminho, Ele vai te restituir tudo isso. Além, nós estamos falando só do custo do cigarro diário. Mas e aí os remédios que vai ser necessário? E aí, amados? Então Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe na nossa vida. Ele restaura a nossa vida. Por que Ele restaura? Porque nós vamos parar de gastar dinheiro com aquilo que não precisa ser gasto. E aí, quando você entra no jejum, quando você entra na oração, o teu entendimento vai se aclarando. Você vai tendo condições de perceber muita coisa. Vocês querem ver um negócio? Quantos aqui já compraram coisas no mercado, na feira, e depois jogaram fora, porque não usaram? Já aconteceu isso? Às vezes vai lá no mercado, compra um negócio, compra outro, né? Porque vai comprando com os olhos. Eu vou comprar isso aqui, depois não dá tempo de fazer, estragou, joga fora. Isso é dinheiro que está indo jogado fora. O que diz a palavra de Deus? Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho, leite, pão. Não gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e nem o produto do vosso trabalho naquilo que não pode ser satisfazido. Então o que nós aprendemos com isso? Que Deus, Ele quer te dar o melhor, mas Ele quer que você tenha o que? O entendimento. Que entendimento? Senhor, eu estou indo no mercado. Senhor, me ensina a comprar só o que eu preciso, só o que eu vou consumir. E aí você vai começar a ver que a conta do mercado vai diminuir. Porque cada vez que a gente chega no caixa é um tombo, né? Meu Deus do céu, parece que nunca para, só vai subindo o negócio. Então, isso o que é? É nós entrarmos pelo caminho. Que caminho? Do jejum e da oração. Olha só o verso 26. Versículo 26. Vamos ler juntos também? Vamos lá. 1, 2, 3. Meu
gentilmente. Glória a Deus. Creio em Deus. Sabe aquele negócio assim? Você põe a mesa. Você põe a mesa. Você vê assim, fartura. Não coisa para jogar fora e nem coisa para ser desperdiçada. Isso não é de Deus. Mas coisas assim que você tem lá abundância. E você fala assim, posso repetir? Pode, com vontade. Com vontade. E você vai comendo à vontade, você se farta. Você fala, oh, coisa boa, que comida gostosa, que coisa boa. Aí você vai ver o que, irmãos? Olha só o versículo 27. E vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o vosso Senhor, o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Sua mesa farta, você come para fartar. E aí vão dizer, olha que mesa linda. Aí você vai dizer assim, foi Deus que me deu. É pelas mãos do Senhor que Ele tem feito isso na minha vida. É as mãos do Senhor que tem me abençoado. É as mãos do Senhor que tem feito coisas maravilhosas. Sabe uma coisa, por exemplo, que eu fico admirado. Eu teve uma fase na minha vida que eu fui diretor de uma sociedade anônima. E o dono dessa empresa, só para vocês entenderem, ele era afilhado do presidente Dutra. Então não era, né? E naquela época, eu ganhava acho que uns 20 salários mínimos. 20 salários mínimos hoje, o salário mínimo hoje está 788, 20 salários mínimos, quanto que daria? Mais de 15 mil reais. Eu ganhava bem. E chegou um momento que eu perdi o emprego. Por que eu perdi o emprego? Porque eu não aceitava determinadas coisas e saí fora. E eu disse assim para Deus, deixa eu passar necessidade não, deixa eu passar situação financeira não, porque eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu não vou suportar uma situação dessa. E Deus permitiu que eu passasse ganhando esse dinheiro por mês. Chegou um momento que eu precisava contar moeda para comprar pão. Dá para entender isso? Precisava contar moeda para comprar pão. E Deus foi me ensinando de que eu preciso louvá-lo em todos os momentos da minha vida. E Deus foi me dando entendimento, sabedoria. E hoje, as pessoas, toda vez que elas vêm falar comigo a respeito de dinheiro, a respeito de alguma coisa, falam, esse daqui tem dinheiro. Não se preocupa não, ele tem dinheiro. Eu falo, é mesmo. Sou filho do dono do ouro da prata. Posso não ter agora, mas daqui a pouquinho eu tenho. Posso não ter nesse momento, mas daqui a pouquinho Deus me prepara e Ele põe na minha mão. As profecias de Deus, as bênçãos de Deus, é para todos nós. É para aquele que crê. É para aquele que toma posse. Eu fui num congresso e o apóstolo René, ele disse assim, cada um de vocês pegue na sua carteira, porque eu vou decretar agora na vida de vocês, nunca mais vai faltar dinheiro sobre a tua carteira. Nunca mais.
que nunca mais, irmãos, faltou dinheiro na minha carteira. Nunca mais. Às vezes tem momentos aqui na igreja, ou em outra igreja, que é ministrada uma oferta. Aí eu pego minha carteira, tiro tudo que eu tenho no bolso e eu dou aquela oferta. Mas eu não saio daquela igreja sem o Senhor me repor. O Senhor prepara. Deus prepara, irmãos. Teve dias de chegar no escritório, abrir o escritório e falar: Deus, hoje eu preciso pagar muitas contas. E Deus pega e manda cliente que faz tempo que não me paga, vem me pagar. O que é isso? Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus cuida de você. Entra pelo caminho do jejum e da oração. Entra por esse caminho que você vai ver o que vai mudar na tua vida. Deus, Ele é tremendo, irmãos. Deus faz coisas que você nem imagina que Ele poderia fazer. No versículo 28, o Senhor decreta uma restauração espiritual. Aquele povo era um povo desacreditado financeiramente e também desacreditado espiritualmente. Eles não tinham uma comunicação com Deus Filho. Eles não tinham costume de jejuar, não tinha costume de orar, tinha costume de reclamar. Olha para o seu irmão e fala assim: qual é o seu costume? É de orar ou de reclamar? Você mais reclama do que ora? E quanto mais você reclama, mais distante de Deus você fica. Olha para o seu irmão e fala assim: sabe por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque reclamavam, murmuravam. Então não entraram, não receberam bênção. Mas aquele povo que clamava, aquele povo que buscava, esses foram alcançados por bênçãos e vitórias. E o Senhor, Ele diz aqui, no versículo 28: e acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os seus servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele, diga assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que escaparam, como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O Senhor vai fazer derramar sobre você. A hora que você começar a entrar no jejum, entrou na oração, entrou no choro, irmãos, você vai receber tanta graça de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai ser morada na tua vida. Você vai falar: Deus, olha a alegria que o Senhor está me dando, a graça que o Senhor está me dando, olha o desejo que o Senhor está me dando de estar na sua presença. É tremendo. E sabe o que o Espírito Santo faz? Nos faz ter um amor incondicional por Deus.
Sabe o que é amar incondicionalmente? É amar simplesmente por amar, sem exigir nada. E quando nós amamos sem exigir nada, aí é que as bênçãos vêm. Porque nós estamos debaixo da graça. Amém? Debaixo da graça. Deus te convida a você entrar debaixo da graça do Senhor, em jejum e oração. Eu quero te convidar a ficar de pé.